boa noite a todos. Todo mundo me ouve? Que bom. Então a gente vai falar hoje a respeito da caridade na palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, eu gostaria de dar graças ao nosso mestre de Lyon, que é o aniversariante do mês espírita. 3 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Delisle, viva ele, o nosso mestre Allan Kardec, codificador da nossa doutrina. E nesse mês, que todo movimento espírita festeja, a gente dedica aí os nossos estudos, a nossa exposição e os nossos sentimentos a esse grande mestre que nos legou essa doutrina maravilhosa que tanto nos ampara, nos consola e nos estimula a caminhar e a vida. Fora da caridade não há salvação. É este o lema do Espiritismo, um dos lemas, mas o lema do Espiritismo, que na verdade foi dito por Allan Kardec. Allan Kardec, na época, ele parafraseava a máxima da Igreja Católica do século XIX, que dizia que fora da Igreja não há salvação. E Kardec parafraseou, mostrando que a doutrina espírita entendia a caridade como um caminho para que nós possamos desenvolver o amor libertador. O amor que vai nos libertar de todos os sofrimentos, de todas as misérias do mundo. Portanto, é a caridade, é a resposta, é o caminho. E todo aquele que é comprometido com a doutrina espírita e que deseja ser melhor, agir melhor, comprometido com o processo de evolução espiritual, porque já entendeu que a gente só é feliz à medida que a gente se sutiliza, que a gente se sensibiliza, que a gente consegue desenvolver a amorosidade, compreensão e inteligência das questões humanas. Todo aquele que deseja crescer e evoluir busca a caridade como caminho para que isso ocorra. E a caridade, meus irmãos, propostas pela doutrina espírita, ela não é a caridade que às vezes a gente interpreta, ou toda a sociedade entende. Porque limpar os nossos armários daquilo que não nos serve mais, não nos torna necessariamente pessoas caridosas. A caridade, ela tem que ser sentida e atuada no seu sentido mais profundo. E o sentido mais profundo da caridade é atuar com empatia. A empatia, a caridade real, é aquela que a gente se coloca no lugar daquele irmão que está sendo socorrido com a nossa caridade. Não é a caridade que humilha, mas é a caridade que ama, a caridade que entende. Porque quando a gente passa embaixo de uma marquise e vê um irmão embaixo dessa marquise, com frio, com fome, com as suas carestías, e a gente se coloca no lugar dele. Poderia ser eu, poderia ser um filho meu, um irmão, um pai. Dessa forma, a gente consegue se conectar com aquele irmão que necessita da nossa ajuda, do nosso auxílio. A caridade, no seu sentido mais amplo, ela engloba muito mais do que dar. Dar coisas materiais, dar alimento, dar dinheiro. A caridade é um exercício que a gente faz dentro do nosso coração. Quando a gente atua na caridade, o maior beneficiado somos nós mesmos. Somos nós. Eu lembro que na cidade de Niterói, porque eu sou do Rio de Janeiro, a gente trabalhava num abrigo. Durante 12 anos eu trabalhei nesse abrigo. E a gente levava um cachorro-quente, a gente levava uma Coca-Cola,
a gente levava um bolo, que a gente fazia os aniversariantes no mês, porque eram aquelas pessoas que estavam em situação de rua. E a gente trabalhava com esses irmãos. Mas, quando a gente teve a mensagem da espiritualidade, chegou através de uma psicografia de um espírito superior, falando que o trabalho do abrigo era mais que o cachorro-quente, era mais que a Coca-Cola, era mais que o bolo. O trabalho no abrigo era o momento que a gente trazia aquelas pessoas em situação de rua para perto de Jesus. Quando a gente orava o Pai Nosso, e todos aqueles irmãos, eles se uniam numa só voz, orando o Pai Nosso, como a nossa irmã lindamente orou. Era o momento que os amigos benfeitores espirituais, os mentores espirituais daqueles irmãos, conseguiam se aproximar para aconselhá-los, para consolá-los. A gente não entende o que acontece. A gente não consegue ver o que acontece atrás de um trabalho na caridade. A caridade que a gente faz numa casa espírita. Atrás do trabalho da sopa, há mais que a sopa. Atrás do trabalho da obra do berço, há mais que a doação das roupas. Todo o trabalho de caridade existe um desdobramento dos irmãos superiores que estão atuando sobre esses irmãos que estão sendo atendidos e sobre aqueles que estão também atendendo, porque os irmãos benfeitores atuam sobre nós. Emmanuel afirma que o bem e a caridade que a gente faz funciona como nosso advogado, aonde quer que nós estejamos. É a caridade, irmãos, é a caridade. E quando Allan Kardec questionou, lá no item 893 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta aos espíritos superiores: qual a mais meritória de todas as virtudes? Questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária do arrastamento das más tendências. Olha, gente, que boa notícia. Toda vez que a gente resiste a um desejo ruim ou a um sentimento mais agressivo, mais infeliz, toda vez que a gente consegue resistir a fazer algo errado, a fazer algo que não nos compete fazer enquanto espíritas que somos, né? Já que caminhamos tanto, que temos tanto conhecimento. Então, todas as vezes que nós resistimos a esse ímpeto negativo e ruim, já nos conta como uma virtude do espírito humano. Aí eles continuam, mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Gente, a caridade tem que ser desinteressada. Um político, ele pode oferecer 1000 cestas básicas. É uma caridade desinteressada? É um ato de caridade, é um ato de doação. Mas é um ato de caridade? É desinteressado? Não, ele está trocando a cesta pelos votos. Então, até a forma na qual nós fazemos caridade, é importante que a gente faça essa reflexão. Porque somos espíritas. Porque sabemos muito. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Portanto, enquanto espíritas que somos, a gente tem que estudar esse processo da caridade, entender esse processo da caridade, internalizar esse processo, para que a gente possa realmente, neste processo de transformação interior, que aquilo que vem em nossos pensamentos seja caridoso, através do exercício do amor, através do exercício da educação dos nossos espíritos, através do momento que a gente consegue ali impedir
um ato impensado, que já nos conta como virtude. Por isso, irmãos, é necessário essa autoeducação do espírito, para que a gente possa pensar positivamente. Jesus nos convoca a orar por aqueles que nos fazem, que não nos querem bem, né? Jesus nos convoca a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem mal. E por que Jesus nos convoca a orar? Porque a oração ao nosso irmão é caridade. Caridade do pensamento. Pensar bem. É a caridade. É o desejo de que o nosso irmão fique bem. Orar por aqueles que nos perseguem é o momento que a gente consegue se desvincular das questões materiais e se colocar perante o nosso irmão de igual para igual. Filho de Deus, filho do Pai. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criados ali, simples e ignorantes, no começo da nossa trajetória evolutiva. Mas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sou o resultado de todas as minhas vivências, o resultado de todos os meus sentimentos ao longo das minhas encarnações. O meu irmão também é resultado de todas as suas vivências, de todas as suas experiências. Por isso, às vezes uma lição que eu aprendi, o meu irmão ainda não aprendeu. Talvez a lição que o meu irmão aprendeu, eu ainda não tenha aprendido. Portanto, esse paradigma, essa forma de olhar o nosso irmão, ela é importante para que a gente consiga desenvolver a caridade como uma virtude interna, para que a gente consiga orar por aqueles que nos perseguem, para que a gente consiga pensar no bem. Mas a gente está falando em falar no bem, né? Falar para o bem. A palavra que é caridosa é a caridade na palavra. E Jesus, ele afirma que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, aquilo que a gente pronuncia é responsabilidade nossa. Se o irmão pisou no nosso pé, o impropério que a gente vai dizer para o nosso irmão, esse impropério é da nossa conta. É sobre nós, pecado. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E as palavras, irmãos, elas têm a sua força, elas têm a sua importância, elas têm a sua... ela tem a sua energia. Energia. Como nós estamos utilizando as nossas palavras? Como elas estão sendo utilizadas no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas? O Carlos Torres Pastorino, naquele livrinho Momentos de Sabedoria, aquele pequenininho que a gente abre para ler as mensagens, ele tem uma passagem muito interessante a respeito das palavras. Ele afirma que assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. Nós criamos os nossos mundos. Nós criamos as nossas amizades, nós criamos as nossas relações, nós criamos tudo ao nosso redor através da palavra. A palavra pronunciada. Então, a forma na qual a gente fala, a forma na qual a gente pronuncia as palavras, será que elas estão atendendo aquilo que a gente aprende dentro da nossa doutrina espírita? Estamos seguindo o nosso Mestre Jesus quando falamos? Se Jesus é nosso modelo e guia,
Se Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida, se Ele é o nosso mestre, porque Ele bem falou para um dos discípulos, me chamais de mestre e o fizestes bem, porque mestre eu o sou, o que nos faz entender que Jesus nos trouxe lições. O Evangelho é um compêndio de grandes lições. Estamos aprendendo a lição? A lição do amor? A palavra pronunciada por Jesus, que nos faz pensar que estamos aqui, meus irmãos, para ser melhor, para agir melhor e para caminhar para o bem. A caridade, a palavra, ela vai passar pelo dito, pela forma na qual Jesus entende a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. A palavra que utiliza a benevolência para com todos. É essa a nossa lição. Estamos sendo benevolentes com a nossa palavra? Estamos sendo bondosos? E a benevolência com a palavra passa desde o momento em que utilizamos a boa educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me fazer esse favor. A palavra, ela tem essa função. Seja pela polidez, mas a educação também é exercício para o amor. O amor que vamos conquistar. E estamos gradualmente conquistando. É um fracionamento também do amor. Ser educado, ser gentil. Então a palavra utilizada com benevolência passa por essa fase da polidez e da boa educação. A benevolência também passa quando o irmão nos procura em socorro e nos pede um conselho amoroso. Ou um conselho que possa encorajá-lo a viver uma situação difícil. Um conselho que a gente aprendeu com a doutrina espírita, que vai trazer consolo, que vai trazer paz para esse irmão. Então, utilizar a benevolência nas palavras, que é a forma na qual, uma das formas na qual entendia a caridade, Jesus entendia a caridade, ela é importante para que a gente possa começar se educando. Esses dias eu vi uma palestra da Maíse Braga. E a Maíse Braga falou que todos aqueles que atuam dentro do Espiritismo, a gente deve evitar as más palavras, palavrão, insultos. A gente deve evitar isso. Sabe por quê? Porque a palavra também tem a sua força. E André Luiz afirma que todos nós, a psicosfera que nós carregamos ao nosso redor, ela é sustentada pelos nossos sentimentos, palavras e atos. André Luiz, que é mentor espiritual dessa casa. Então, quando a gente chega, a gente carrega com a gente a nossa psicosfera. Ela vem junto, Então, aquelas pessoas mais sensíveis vão perceber, Mesmo antes da gente abrir a boca, as pessoas mais sensíveis, elas já percebem essa energia que a gente traz. Então, essa psicosfera, ela é sustentada por isso. Atos, palavras, sentimentos e pensamentos. Palavras. Como estamos utilizando as palavras? Como estamos criando os nossos mundos e os nossos universos? Com palavras de benevolência para com o nosso irmão, para com o nosso próximo? Ou com palavras de indulgência? Benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias. Olha que aqui Jesus já pede um pouquinho mais de nós, Não só as palavras de encorajamento, não só as palavras de estímulo, ou bom conselho, ou a boa educação, ou a palavra carinhosa, a palavra que afaga, mas também a palavra indulgente. A palavra indulgente, irmãos, é a palavra
que vai ter paciência com aqueles irmãos que estão ao nosso redor. E muitas vezes as suas imperfeições vêm nos afetar. Que ocorre desde o momento da fofoca. Ah, você sabe fulana? Fulana é terrível, ela é egoísta, ela é má, ela é uma pessoa insensível, ela é invejosa. E a gente fala, não, irmão, você está julgando. Às vezes você não entendeu ela direito. Ou então ela não é isso tudo. Porque Jesus falou, né? Que a gente vê um cisco no olho do outro e não olha a trave do nosso próprio olho. Então a gente conhecendo essa palavra do Cristo, conhecendo, né, os ensinamentos de Jesus, cabe a nós ficar botando fogo ali, criando inimizade com a nossa indulgência, porque a gente não suporta os efeitos alheios, como fôssemos nós muito perfeitos. Como fôssemos nós, todos nós, sem nenhuma imperfeição que incomodasse o nosso irmão. A indulgência, ela tem a sua importância. Para que a gente possa conviver em todos os lugares. E principalmente, irmãos, para que nós possamos conviver com aquele próximo, mais próximo. Estou falando do nosso ambiente familiar. Como estamos utilizando as palavras com aqueles que convivemos? Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Estamos colocando a indulgência, como nos convoca Jesus a fazer? Estamos sendo pacientes? Estamos atuando com o entendimento de que estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, mas em diferentes graus ainda de evolução. Uns um pouquinho na frente, uns um pouquinho lá atrás, mas todo mundo aqui. E Deus permite isso, sabe para quê? Para que a gente possa aprender uns com os outros. A gente aprende com os irmãos da codificação. Os espíritos superiores, eles vêm nos ensinar. A gente aprende com os grandes homens que vêm à Terra, o Chico Xavier, o Divaldo, né? Que tanto nos ensinam. A gente aprende com quem está à nossa frente. Mas aí é que está. Nós temos que botar em prática aquilo que a gente aprendeu com quem está lá na frente, com os nossos irmãos que estão na nossa dianteira, no processo de evolução espiritual, que pertencem aqui ao planeta Terra. Nós temos que botar em prática esse ensinamento com os irmãos que estão em nossa retaguarda. Aqueles irmãos que estão à tarde, que também vão nos reclamar paciência, entendimento, vão nos reclamar indulgência para com as suas ações. E por fim, Jesus fala de perdão. É o processo, né? Fica cada vez mais sofisticado, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fica cada vez mais, né? Mais difícil, né? Cada vez mais complicado. Perdoar a ofensa. Perdoar aquele irmão que nos ofendeu, orar por aquele irmão que nos persegue. Ah, essa proposta de Jesus. Mas ele também me disse que brilhe vossa luz diante dos homens, aquilo que faço, vós podereis fazer mais e melhor, porque Jesus confia em mim, confia em você, confia em você. Jesus confia em todos nós. Por isso que ele nos pede isso, porque ele sabe o que nós podemos fazer. Ele sabe que nós podemos fazer, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas, como está aqui no livro dos Espíritos, né, que foi bem dito, a gente já pode iniciar. Porque quando a gente refreia, né, quando a gente refreia a nossa má tendência, a gente já está aí, já está construindo um processo de virtude.
de qualidade moral. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. São as perfeições que Jesus nos convoca a adquirir aqui dentro. As qualidades. Aperfeiçoem-se, melhorem-se, transformem-se. Porque Deus fez o mundo, Deus fez o universo para que nós possamos provar de felicidades. Então, o perdão das ofensas, o perdão é um processo sofisticado, né? Perdoar aquele que nos fez mal. Mas Jesus espera isso de nós. Que nós possamos, pelo menos, iniciar esse processo. Para que, pelo menos, a gente possa iniciar esse processo. Fazendo como? Não vivendo um ressentimento. Ressentir é sentir de novo. A gente está se machucando, a gente está se ferindo. Quando a gente não perdoa, a gente está ressentindo. O irmão me fez isso, me fez isso, me fez isso. E a gente entra num processo de autodestruição de nós mesmos e acumula isso dentro de nós. Como filhos do Pai, merecemos trazer isso dentro de nossos corações. Perdoar é libertador, mas também posso reconhecer que também não é tão fácil. Mas a gente se colocar na condição de lutar contra o ressentimento e entender que aquele irmão cometeu aquele ato porque não sabia que era errado, ou fez por falta de sentimento, mas a gente tem que entender que esse irmão é um irmão que caminha conosco e que um dia a gente vai amá-lo, que esse processo de ressentir um dia será transformado. A gente não deve colocar nenhum empecilho quando vem alguém que nos feriu, vem nos pedir perdão. Temos que abraçá-lo, porque isso foi o que Jesus nos ensinou, perdoar 7 vezes 77. Por mais que não faça sentido agora, porque estamos encarnados aí, vivendo esses momentos, com todos esses sentimentos, tudo que ocorre ao nosso redor, fará sentido para a gente. Quando a gente perceber que quando a gente perdoa, a gente se liberta. Perdoar é libertar-se. E pedir perdão também é divino. É a gente se despir do orgulho. O irmão que me fez mal. Eu fiz mal para o meu irmão. Mas será que foi tão mal assim? Será que esse irmão não mereceu o que eu fiz? Será que aquilo que eu fiz, não fiz porque esse irmão me provocou? Pedir perdão também é nobreza. Porque a gente tem que deixar lá o nosso orgulho, o nosso ressentimento. A gente vai se despir disso para olhar para o irmão e pedir perdão. Amai-vos uns aos outros. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso fim. E a caridade é exercício para que a gente possa desenvolver o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o alto amor. O amor é o irmão que entende, né? No entendimento que nós somos irmãos, ambos somos filhos do Pai. E amar também a Deus, nosso Criador, que criou todo esse universo com paciência e com carinho, para a gente poder evoluir nele, diante das nossas falhas, os nossos acertos, os nossos desacertos, as nossas quedas. Porque a gente vai evoluindo assim, né? Caiu, levantou, aprendeu. A gente vai evoluindo, errando cada vez menos, como afirma a benfeitora espiritual de Divaldo Pereira Franco, benfeitora de toda a nossa doutrina espírita, que é a Joana de Anjos, né? Vamos evoluindo, errando cada vez menos. E é esse o caminho, irmãos. A indulgência, a benevolência, o perdão,
É o caminho que a gente trilha para conseguir aí conquistar esse amor libertador. E a caridade é o exercício. A caridade é o exercício para que a gente possa realmente desenvolver. A caridade que faz a gente sair das nossas questões. Quantos irmãos aqui atuam no trabalho da caridade nas casas espíritas, ou atuam aonde quer que seja, tem um trabalho na área da caridade, que tem uma questão, às vezes estão angustiados, com problemas sérios, e quando a gente sai da gente e vai ao encontro do nosso irmão, tudo parece diferente dentro de nós. Às vezes a gente percebe que o nosso problema, ele não é tão grave assim. A gente percebe que a nossa dor não é tão aguda assim, porque a gente entrou no mundo do outro, na dor do outro, nesse exercício de desprendimento de nós mesmos, nesse exercício de doação de nós mesmos. E isso aí é adquirindo amor. Isso aí é adquirindo amor, porque o amor é um processo. É um processo que a gente vai ao longo das encarnações adquirindo. À medida que a gente vai serenando os nossos corações, sensibilizando os nossos corações. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eis que Jesus, no Sermão do Monte, trouxe os pacificadores e os pacíficos. Mas nós, os espíritas, trabalhadores da última hora, somos convocados pelo Cristo para não agir apenas como pacíficos, mas também agir como pacificadores. Ser pacífico, irmãos, é aquilo que nos cabe fazer, mediante tudo que já aprendemos dentro da doutrina espírita, mediante tudo que já aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Não pode haver lugar para ímpetos de violência, depois de tudo que já aprendemos. Não pode haver lugar para planos de vingança. Não pode haver lugar para esses sentimentos dentro de nós. Não pode mais. Porque Jesus nos convoca a sermos pacíficos. Para sermos mansos. Para sermos calmos diante das circunstâncias. O que adianta o desespero? O que adianta o desespero? Jesus, às margens do lago de Genezaré, chamou todos os seus discípulos para subirem no barco, para passar de uma margem a outra margem do lago. E todos os discípulos, festivos, subiram no barco de Jesus. E nos conta o Evangelho que quando chegou no meio do lago, armou-se uma tempestade. As ondas jogavam a embarcação para lá e para cá. Ondas revoltas, porque era o lago de Genezaré, mas era também conhecido como o Mar da Galileia, porque era um lago muito volumoso. Os céus fecharam, havia chuva, havia raios, e o barco ia de um lado para o outro, e Jesus dormia, meditava. Os evangelhos nos afirmam que ele dormia, noutros que ele meditava. Jesus estava ali, simplesmente no seu momento, enquanto todos os discípulos estavam desesperados, porque a embarcação parecia que ia afundar. Até que um deles chegou: Jesus, acorde. E Jesus não acordava. Jesus, acorde. E Jesus não acordava. Jesus, acorde. Não vê que nós perecemos. E Jesus se levantou. Homens de pouca fé. Levantou-se, acalmou os ventos, acalmou a tempestade. E tudo se serenou.
que virou para os discípulos, olhou para eles, como se dissesse: por que o desespero, irmãos? Eu estou aqui. Por que o nosso desespero, irmãos? Jesus está conosco. Mediante a doença. A doença que mata o corpo, mas não mata o espírito. Mediante o problema financeiro. É circunstancial. A vida na Terra é um projeto. É um projeto de educação para o espírito que é imortal. Na hora do desespero, irmãos, contemos com Jesus e tenhamos calma. Não usemos as nossas palavras para amaldiçoar, para gritar, para nos revoltar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Herdarão o mundo regenerado, porque o mundo que virá, o mundo regenerado, será dos pacíficos. Mas Jesus vai além. Pede um pouco mais de nós. Nós, os espíritas, pede que não sejamos apenas pacíficos, mas que hajamos como pacificadores. Pacificadores são aqueles irmãos que têm um compromisso com a paz. São aqueles irmãos que vão intervir diante das batalhas, pacificando os corações, utilizando a palavra para pacificar, utilizando os atos para pacificar. Pacificar. Jesus conta conosco para que nós possamos, em auxílio ao nosso mestre de luz, em auxílio ao governador espiritual da terra, atuarmos como seus discípulos, como seus trabalhadores da última hora da vinha do Pai. Somos aqueles que vamos ajudar a espalhar as sementes do Evangelho. Espalhar as sementes do Evangelho, sim, irmãos. E todos nós que estamos aqui hoje, não só eu que estou aqui falando, não só os irmãos dirigentes, nem só aqueles que fazem as preces, aqueles que são vinculados à casa. Todos nós que somos espíritas temos responsabilidade em espalhar as sementes do Evangelho. Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho. Se precisar, utilize palavras. Preguemos o Evangelho com os nossos atos. Agindo como pacificadores, usemos a palavra com responsabilidade. Usemos a nossa palavra para edificar, amparar, consolar, encorajar o irmão que sofre. Usemos a nossa palavra com este fim. Não usemos a palavra para agredir, para espizinhar, para humilhar, para ferir. Utilizar a palavra com esse fim, enquanto espíritas que somos, já não nos cabe mais. Porque Jesus conta conosco. Ele conta conosco e não desiste de nós. Não desiste de nós mesmo mediante os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Oramos ao Pai que Ele tenha misericórdia de nós, que somos ainda imperfeitos. Mas Jesus não desistiu de nós, porque Ele é um Espírito crístico. E como Espírito crístico que é, Ele não vê o que somos hoje, mas Ele vê os anjos que nós seremos amanhã. Como a gente olha uma criança, quanto potencial tem essa criança? Que engatinha, se levanta e anda, que aprende a falar. A gente vê o potencial que esse ser tem, aquilo que ele pode realizar. E é assim que Jesus vê a gente, aquilo que nós podemos realizar. Usemos as nossas palavras, irmãos, com muita responsabilidade. Benevolência
indulgência, perdão. Utilizemos a nossa palavra para edificar, para repassar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, para erguer, porque a palavra tem essa condição de erguer aqueles que estão decaídos. Nos afirma o Espírito de Lázaro que com uma palavra, com apenas uma palavra divina, quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos se sensibilizaram e os mártires desceram ao círculo. Desceram ao círculo os mártires do Espiritismo, porque Jesus pronunciou a palavra divina, amor, amor. Pensemos, irmãos, vamos refletir a respeito de como estamos utilizando a nossa palavra, porque temos uma oportunidade única nessa encarnação. Estar aqui e agora é único. Vamos aproveitar esses momentos para evoluir, caminhar, transcender. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada e boa noite.